nós vamos começar a resolver a nossa primeira apostila de história, a primeira lista de questões que eu passei para vocês, agora no mês de abril. E essa primeira apostila, ela trata de alguns mecanismos do poder oligárquico no Brasil. Então, num primeiro momento, nós temos aqui, como vocês podem ver, um pequeno texto introduzindo o assunto da República Oligárquica, explicando o que aconteceu nesse período. Foque principalmente aqui nesse contexto de dominação das oligarquias. As oligarquias elas continuaram no poder, ou seja, pequenos grupos que controlavam as políticas do governo, né? Aqui nós temos os mecanismos que eu já expliquei para vocês em outra ocasião, os mecanismos de controle desse poder oligárquico, políticas dos governadores, instituída lá no governo de Campos Salles, uma aliança entre as oligarquias estaduais e o governo federal, a Comissão de Verificação de Poderes, que ajudava, mantinha essa política dos governadores, porque ela é através da degola, claro, expressão metafórica, ela propiciava a exclusão dos deputados da oposição, a política do café com leite, que eu também já expliquei a vocês, inclusive utilizei esse mapa aqui para vocês conseguirem ver os principais conceitos, né? Revezamento, sucessão de paulistas e mineiros na presidência. Lógico, isso não foi 100% levado na prática, levado à risca, porque nós tivemos outros presidentes de outros estados, né? Como Epitácio Pessoa, carioca. Aqui nós temos uma explicação básica do que foi o coronelismo, ou seja, um fenômeno típico da Primeira República, do voto de Cabresto. Então, nós temos aqui nossa primeira questão da lista e eu vou ler para vocês. Número 1. Apesar da alteração representada pelo fim da monarquia em 1889, a implantação do regime republicano não significou transformações profundas para a sociedade brasileira. Aponte 2 argumentos que confirmem essa afirmativa. Então, pessoal, para que vocês não esqueçam, nós tivemos em 1889 a chamada Proclamação da República. Então, o Brasil deixou de ser monarquia, deixou de ter o imperador, que era Dom Pedro II, e passou a ter um presidente da República. Mas, será que com essa proclamação, com a mudança de regime, nós tivemos alterações na nossa estrutura social? Vamos ver a resposta que eu propus para vocês. Eu coloquei de vermelho a resposta para dar um certo destaque. Então, você pode colocar assim. Essa proclamação da República, ela não significou a garantia de direitos para os ex-escravos, por exemplo. Ou seja, os libertos continuaram à margem da sociedade brasileira. Eles continuaram sendo rejeitados e lutando pelos seus direitos, até hoje, né? Além disso, os representantes da oligarquia cafeeira, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, lembre-se do que eu falei da política do café com leite, mantiveram-se no poder. Ou seja, antes no Império, eles também detinham o poder nas mãos. Eles eram os principais integrantes do governo imperial, integravam os conselhos de Estado, eram presidentes de província, etc. O café continuou sendo nosso principal produto. O Brasil continuou mantendo uma economia agrícola. E, mesmo com a abolição do voto censitário, ou seja, aquele voto que determinava uma renda anual para que você pudesse ser eleitor ou se eleger, a restrição da cidadania foi reforçada pela Constituição de 1891, como eu mostro aqui para vocês. Uma das principais características dessa Constituição era voto universal masculino, vou até dar um zoom para vocês verem, não secreto, o que favorecia as fraudes e excluía as mulheres, analfabetos, mendigos, menores de 21, padres e soldados. Ou seja, na teoria, a Constituição era liberal, inspirada lá dos Estados Unidos, mas na prática era oligárquica, porque ela excluía a maior parte da população brasileira. Compreendido? Então, vamos à nossa segunda questão. Vamos ler o enunciado. É uma questão de vestibular, a dificuldade é média, né? Não é uma questão tão difícil, tão complicada. Você vai ver que dá para resolver. Enunciado. É de lá dos estados que se governa a república.
por cima das multidões que tumultuam, agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Quem disse isso, professora? Quem disse foi Manuel Ferraz Campos Salles, presidente da República. Então, essa frase, ela se tornou, vamos dizer assim, o slogan, o carro-chefe do governo de Campos Salles. Isso retrata a chamada política dos governadores. Vamos ao resto da questão. A partir do diagnóstico acima, o presidente Campos Salles, então você grifa aí as informações que são importantes, criou a chamada política dos governadores. Então aqui nós temos a definição do que seria essa política dos governadores. Esquema político que deu ao país uma estabilidade de configuração oligárquica. Assinale a opção que resume o funcionamento daquela política. Então você precisa saber como funcionava esse jogo político. Aqui nos municípios nós temos os coronéis que, com o seu curral eleitoral, conseguem eleger os governadores e os deputados que vão atuar, né, junto ao governo federal. E, em troca, o governo estadual também apoia esse governo federal nas eleições. Então, é uma mão lava a outra. É um esquema político muito eficiente na época. Vamos analisar as alternativas e eliminar aquelas que estão erradas para, enfim, encontrarmos uma certa. Letra A. Pela Constituição Republicana de 1891, as pessoas de baixa renda não tinham direito ao voto. Vamos ressaltar isso. Está certo? Não, pessoal, está errado. Por quê? Lembre que eu acabei de falar. Não existia mais o critério censitário, ou seja, o voto não era mais determinado pela renda das pessoas. Então você nem precisa ler o resto, porque daí a questão já está errada. Mas vamos ler. Sendo, portanto, o Congresso Nacional composto somente por membros das elites e dos sindicatos oficiais. Então a questão ela está errada. Letra B. A inacessibilidade das camadas populares aos poucos serviços públicos as tornava dependentes dos chefes locais para o atendimento de suas necessidades básicas, destituindo-as na prática da cidadania e, portanto, do exercício do voto. Observe uma coisa: destituir é tirar de algum lugar, impedir. As camadas populares, elas não eram privadas do voto, pelo contrário, quem era alfabetizado maior de 21 anos conseguia votar. A questão é que os coronéis utilizavam-se de vários artifícios para que eles votassem no coronel ou em quem eles quisessem, né? Como o voto de cabresto, por exemplo. Então, na verdade, essas pessoas elas não eram destituídas da cidadania, elas sofriam a coerção por parte dos coronéis, né? E nós sabemos da dificuldade que as pessoas das câmaras populares têm até hoje para ter acesso aos serviços públicos, né? Mas esse atendimento de suas necessidades básicas também fica um pouco difícil para essa questão. Quando nós queremos saber, né, da política dos governadores. Então, nós temos que encontrar uma letra que condiz com essa pergunta. Letra C. A Constituição de 1891 estabeleceu uma tal superposição do Executivo Federal sobre todas as outras instâncias de poder que os municípios e os estados ficaram alijados da política nacional. Uma das características da proclamação da República, ou seja, dos anos que se seguiram, foi justamente essa autonomia de cada poder. Então, isso quer dizer que não houve essa superposição do executivo. Superposição quer dizer o quê? Ele se sobrepôs aos demais, ele foi mais importante, ele sobressaiu. Não, isso não existiu. Além disso, os municípios e os estados participavam ativamente da política nacional, ou seja, elas manifestavam apoio ao governo federal e mantinham esse sistema. Então, eles não ficaram alijados. Para quem não sabe o que é alijado, alijado quer dizer excluído, né? Então, preste atenção nas palavras também, que elas são importantes. Próxima. Letra D. Os executivos estaduais, apoiados pelo Executivo Federal, até aí tudo ok, garantiam a eleição dos candidatos oficiais graças às suas ligações com o poder local dos coronéis, o que estabeleceu uma cadeia nacional de troca de favores. Até então, tudo correto. Por quê? Como eu falei para vocês, uma mão lava a outra. Existia todo um ciclo político para que esse sistema ele se mantivesse. Então, o coronel tem o curral eleitoral no município, o município ajuda o Estado ajuda o governo federal e vice-versa.
Então, seria mais ou menos isso. Por enquanto, a letra certa é a letra D. E a última letra E, só para a gente tirar do desencargo de consciência, a inexistência de uma legislação trabalhista na Primeira República afastou os trabalhadores urbanos da vida política, entregando dessa forma o comando do Estado brasileiro aos grandes empresários. Gente, um dos personagens da Primeira República, no quesito política, foi o operariado brasileiro. Vamos lembrar, vamos ver esse assunto depois, da greve geral de 1917. Então, o operariado produzia jornais, greves, manifestações. Então, era um personagem ativo durante essa Primeira República. Então, eles não estavam afastados da vida política, embora sofressem perseguições. Bem, vamos à nossa terceira questão. Enunciado. Observe a charge ao lado e indique a que fenômeno político típico da Primeira República ela se refere. Depois disso, explique-o. Vocês já devem ter entendido, né, do que se trata essa charge, mas eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui. Ó. Essa imagem representa as oligarquias no poder, como eu expliquei a vocês. E nós temos um fenômeno político típico da Primeira República retratado naquela charge do exercício, que é o coronelismo. O coronelismo foi um dos mais característicos fenômenos sociais e políticos da República Velha. Mas atenção, são diferentes, coronelismo e mandonismo. O coronelismo foi um fenômeno político datado, ou seja, ele se encerra com a Revolução de 30. E o mandonismo sempre foi uma característica da nossa política, desde o Brasil colonial. Então, a questão pergunta: que fenômeno político é esse? E explique-o. Então, a questão refere-se ao coronelismo, compromisso entre o poder estatal fortalecido e o poder econômico privado. Então, seria essa a proposta de resposta para essa questão. Aqui do lado nós temos uma charge da época, e essa charge ela fala do voto de Cabresto, faz uma crítica, né? Observe que o ser humano, que seria o votante, está representado por um burro, um jumento, um animal. Então, esse animal seria o eleitor que, pelo Cabresto, é levado pelo coronel para votar. Aqui nós temos a urna e aqui a mulher representando a nossa república. Então, essa seria a análise dessa charge. Próxima questão. Questão de número 4. Por que o primeiro período da nossa história republicana é conhecido como República da Espada? Cite alguns acontecimentos históricos que marcaram este período. Então, esse nome República da Espada advém das armas utilizadas pelos militares, faz uma referência a isso. Depois da proclamação da República, nós tivemos dois presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois da sua renúncia, o Marechal Floriano Peixoto assumiu. Então, esse nome República da Espada faz referência a esses governos militares. Alguns acontecimentos marcaram este período, como a primeira e a segunda revolta da Armada, a primeira no governo Deodoro e a segunda no governo Floriano, ou a chamada Revolta Custódio de Melo, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, a disputa política entre os pica-paus e os maragatos e a promulgação da nossa primeira Constituição Republicana, ainda no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E vamos à nossa última questão dessa nossa primeira lista de atividades. Questão número 5. Durante o governo republicano provisório, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vamos grifar o nome do Rui Barbosa, põe em prática uma política econômica caracterizada pela emissão de papel-moeda e pelo aumento das tarifas alfandegárias para os produtos estrangeiros, visando promover o crescimento industrial. Essa política ficou conhecida como... Então, a gente já sabe que é uma política econômica que foi instituída por Rui Barbosa enquanto ministro do governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, aqui nós temos um resumo do que foi o encilhamento. Esse nome encilhamento,
ele faz uma analogia às corridas de cavalo que aconteciam no Rio de Janeiro. Encilhamento, posição dos cavalos para a corrida. Então, a crise econômica do governo de Deodoro ficou conhecida como encilhamento. E quais foram as características dessa política financeira, essa política do Rui Barbosa enquanto ministro? Incentivo à industrialização, criação de leis para facilitar o estabelecimento de sociedades anônimas, a emissão de papel moeda. Aqui está um dos motivos, uma das consequências dessa política do Rui Barbosa, novo regime de taxas alfandegárias que levou a um violento processo inflacionário, febre especulativa, falência de indústrias e desemprego. Então, essa foi a consequência, ou melhor, foram as consequências dessa política do Rui Barbosa. Agora que você já sabe disso, vamos às questões. Então, o enunciado ele se refere a plano de metas? Sim ou não? Não. O plano de metas foi um plano criado pelo JK, Juscelino Kubitschek, nos anos 60. Então, não tem nada a ver com esse primeiro governo republicano provisório. Convênio de Taubaté até poderia confundir, porque esse convênio ele foi assinado na Primeira República, só que ele tratava do café, uma política de valorização do café, e não da emissão do papel moeda. Funding-Loan, também na Primeira República, mas não tem nada a ver com essa primeira crise econômica. Salvacionismo? Não. Essa foi uma política do governo Hermes da Fonseca, de salvar as instituições republicanas. Também não tem nada a ver com o enunciado. E a última que sobra, encilhamento, que é a nossa resposta correta. Então é isso, meus caros alunos. Espero que tenham gostado da nossa resolução de questões. Fiquem ligados que estarei postando em breve a resolução da nossa lista 2. E é isso. Um abraço.